Irmãos, que bom, Deus habita em meio aos louvores. Importante esses cânticos, né? As letras falam muito ao nosso coração. Vamos iniciar o Salmo 57. Pela graça, bondade de Deus, são 11 versículos. Vamos fazer uma oração. Você gostaria de fazer uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos assentarmos aos teus pés, ó Deus. Podemos reconhecer que somente Tu és Deus. Amém. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Amém. Deus, Pai, por isso, como a Tua palavra nos diz, que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, que elas se renovam a cada manhã. E é motivo de nós dizermos ao Senhor, muito obrigado, Pai. Amém. Mais uma vez, vemos a Tua misericórdia nos assistindo nesta manhã, nos proporcionando, Pai, querido, a oportunidade de ouvir o Teu falar, Deus. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, ó Deus, e que assim, Pai, possa gerar vida em nossos corações, Amém. de forma que possamos viver de acordo com os Teus princípios, de acordo com a Tua santa palavra. Trabalhe em nós o Teu falar, ó Deus. Não permita, Pai querido, que a distração, que outras coisas venham roubar aquilo que o Senhor tem plantado em nossos corações, ó Deus. Amém. Mas que nós possamos ser transformados, edificados, fortalecidos, ó Deus, e que a Tua palavra possa gerar vida em nossos corações. Amém. Por favor, Senhor, peço que o Senhor sustente o nosso irmão, que é de pregar a Tua palavra, que ele assim o faça com alegria, que ele assim o faça com temor, e assim ele faça também com fidelidade a Ti, Pai. Amém. E acima de tudo, o Teu santo nome seja honrado, glorificado em nosso meio, que nós sejamos edificados pela Tua palavra, Pai. Amém. Nós te oramos com uma santa expectativa, Pai, uma alegria desse momento, e agradecidos também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai, perdoa os meus pecados e dê graça e sabedoria. Teu nome seja honrado e glorificado e a igreja seja edificada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos acompanhar os olhos o Salmo 57. Tem misericórdia em mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Irmãos, esse salmo, o título dele fala-se Louvor pela benignidade divina. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, né? Hino de Davi. O salmo aqui em cima, ele mostra que quando fugia Saul da caverna, com relação a esse título, né? Muitos estudiosos relacionam esse salmo ao acontecimento registrado em 1 Samuel 24. Mas um paralelo mais próximo pode ter sido encontrado em 1 Samuel 22, do versículo 1 até o versículo 2, quando Davi fugiu para a caverna de Adulão. Então, está assim, né? E nós vamos
verificar aí essas colocações de Samuel 24, e vamos mostrar também ali na caverna de Adulão. Calvino comenta, esse salmo consiste de duas partes. A primeira, comentário de Calvino: Davi dá vazão à ansiedade que ele sentia, implorando a divina assistência contra Saul e os seus outros inimigos. A primeira parte ele classifica assim, do salmo, a primeira porção do salmo. A segunda parte, ele comenta que ele prossegue na confiante expectativa do livramento e incita a sua alma ao exercício do louvor. É interessante, nós vamos ver que isso nos ajuda. Pensando sobre isso que Calvino fala, ele incita a sua alma, ele mesmo trabalha a sua alma em prol do exercício do louvor. E isso nos estimula, e somos desafiados também a incitar a nossa alma, como o salmista fala, né? Por que te perturba dentro de mim, ó alma, cala-te, ainda te louvarei, a Ele, Deus meu. É importante isso me chamou a atenção, a nós incitarmos a nossa alma para um exercício, para louvor, para adorar, para buscar a palavra, para ter esse prazer em Deus, né? Bom, vamos aí então, em 1 Samuel, no capítulo 22, o primeiro e o segundo versículo. Davi encontrou refúgio na caverna de Adulão. Ele estava sendo perseguido por Saul, nós vamos ver ali também em Samuel 24, alguns versículos. E ele havia escapado por muito pouco da cidade de Filisteia. Nós vimos isso no Salmo 56, lá em 1 Samuel 21, do versículo 10 a 15. Davi voltou-se a Deus por auxílio, porque a sua vida estava em perigo, em consequência dos inimigos. Então, nós dividimos aqui em 5 partes. A primeira parte, ela cobre do primeiro versículo até o versículo 3. Ali o subtítulo é Súplica Confiante pela Misericórdia de Deus. O versículo 4 apenas é em meio a leões. Obrigado, irmão. O versículo 5 também, só o versículo 5 seria a terceira parte, um refrão que exalta a Deus. Do versículo 6 a versículo 10 vai ser a quarta parte, que vai falar sobre louvor ao Senhor. E o último versículo, o versículo 11, a quinta parte, é um refrão também que exalta a Deus. O versículo 5 e o versículo 6, o versículo 5 e o versículo 11 tem a mesma ênfase aí. Muito bem. Então, eu gostaria que nós fôssemos ali no contexto histórico para ver o que sobre essa caverna que fica no título ali. Então vamos abrir os 2 pontos, né? Então convido os irmãos a abrir em 1 Samuel, primeiramente no capítulo 22, para nós olharmos ali quando Davi encontrou refúgio na caverna de Adulão. Você olha o título lá em cima, você vê, né? Que ele fala que no título em cima do Salmo, ele mostra ali que quando fugia de Saul na caverna, só isso que está ali. Então, como disse, alguns estudiosos acham que é o primeiro, em 1 Samuel 24, mas um paralelo mais próximo, né, se encontra aqui nesse versículo 1 e 2 do capítulo 22 de 1 Samuel. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 22. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Olha aí. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Versículo 2: Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então aqui está esse contexto onde o Salmo fala na caverna. Aqui é essa caverna de Adulão. Ele foi ali, ele se refugiou, ele encontrou refúgio nessa caverna de Adulão, né? E ali os seus pais desceram ali, a casa dos seus pais, e ajuntaram-se com ele ali, esses homens, né?
uns 400 homens que estavam nessa situação tão difícil. E ele ficou ali. Muito bem. Agora, ele estava sendo perseguido por Saul. Nós vamos voltar aqui daqui a pouco. Ó, o 1 Samuel 24, onde também existe o indício disso. Olha só o 24, como é que foi? O outro lugar aqui. Ele estava sendo perseguido por Saul. O capítulo 24, vamos ler alguns versículos aí. O primeiro deles. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Olha só o versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então aqui, os irmãos lembram dessa passagem? Quando Davi estava lá com seus homens dentro da caverna, e Saul chegou. E a palavra de Deus é que Saul foi aliviar o ventre, né? Esse é um contexto também que está, nós não podemos dizer qual deles, né? A gente viu que muitos estudiosos acham que é esse o contexto. Agora, o paralelo, como eu disse, que se aproxima, pode ser encontrado também aqui na caverna de Adulão, que nós lemos. Muito bem. Agora, olha só. Ele havia escapado por muito pouco da cidade filisteia, né? Nós lemos isso lá em 21. Vamos ler de novo, aqui no 21, 1 Samuel 21, do versículo 10 ao 15. Nós lembramos o que foi falado no Salmo 56, né? Olha só. Levantou-se Davi daquele dia, fugiu de diante de Saul. Então, Saul estava perseguindo, uma perseguição acirrada. Ele estava o tempo todo, né? E foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse aquele que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Ele disse consigo mesmo, falou: me descobriram, sabe quem eu sou? E ele era que já tinha matado muitos filisteus. Então agora ele estava correndo perigo, ele caiu, né, no seu coração, o descobriram e agora... Então agora ele rapidamente, ele faz algo impressionante aqui, ó, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então ele fez-se como um louco, e aí o que aconteceu? Então no versículo 14, então disse Aquis a seus servos: bem vedes que esse homem está louco, por que nos trouxesse a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis esses para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Muito bem. E aí então, no versículo 1 do capítulo 22 que nós lemos, Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Então foi por muito pouco que ele escapou daquela situação, né? E ele se refugiou na caverna de Adulão. E quem sabe é esse o sentido aqui do capítulo 57 do Salmo. Ou também nós podemos dizer no capítulo 24, onde ele estava lá dentro da caverna e chega Saul com a sua turma, e Saul vai ali aliviar o ventre e ele está lá quietinho lá dentro. Muito bem. Mas pensando sobre isso, irmãos, a gente vendo a situação de Davi, e o Salmo diz que quando fugia de Saul na caverna, e a gente vai ver o tempo todo isso, essa história, esses versículos, o que impressiona é que pensamos juntos todos nós nessa manhã. Ele era um fugitivo, Saul estava no seu encalço, e era Saul. E isso, na mente dele foi difícil trabalhar isso. Um homem que queria acabar, queria matar Davi. E ele fugindo. Então a preocupação dele o tempo todo, uma tensão muito grande no coração de Davi. Onde eu vou, o que eu faço, como é que eu vou fazer? Então, isso ele foi carregando com isso, com essas, né? E o Salmo, nós
estamos vendo, e principalmente nessa manhã, mas ele conseguia levar tudo isso para Deus. A gente encontra logo nos primeiros 3 versículos, né? Essa expressão dele, o salmista, logo na primeira súplica, né? Esses 3 versículos fala da súplica confiante pela misericórdia de Deus. Você encontra logo no primeiro versículo. Primeiro versículo, qual que ele fala? Ó, tem misericórdia de mim, ó Deus. De novo ele diz, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. É interessante isso. Em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Isso, irmãos, nos motiva a entender e a ver a reação do salmista. O salmista, ele não trabalha com as pessoas em volta da situação, mas ele clama a Deus. Isso é um princípio muito importante, que nos serve de exemplo, de modelo. Ele clama a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, pois a ti minha alma se refugia. A situação é terrível, né? que ele está passando. É uma situação em que ele se encontra de pavor, de temor. Quando as calamidades vêm, uma ave ajunta os seus pintinhos debaixo das suas protetoras asas, até que o perigo passe. Usando essa imagem, o salmista retrata o seguro amor e poderosa proteção de Deus. Vocês querem ver isso? Lá em Mateus. Olha só esse texto aqui em Mateus 23, capítulo 23 de Mateus, no versículo 37, versículo 37. Olha só quem está aqui. Olha o que diz o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Irmãos, olha aqui essa figura linda, né? Isso aqui ajuda a ver essa situação aqui de Davi, esse clamor de Davi, quando ele pede a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então, Calvino comenta isso, dizendo que essa repetição da oração prova que a tristeza e a ansiedade e a apreensão com que Davi nesse momento era dominado não poderia ser descritas. É notável que sua súplica por misericórdia é para que pudesse esperar em Deus. Era um homem experiente nessa busca, nesse derramar diante de Deus. A gente vê nos outros, haja vista os outros salmos. Era costumeiro dele isso. Né? Isso é um hábito. E assim também nós somos convidados a ter esse hábito nesses dias difíceis, né? Buscar Deus, lançar para Deus, estar orando a Deus, entregando a nossa vida a Deus, constantemente, sabendo que só Ele é Ele que pode todas as coisas, Ele é suficiente, né? Que a cruz é suficiente, nós não precisamos mais nada. A palavra de Deus é eficiente e suficiente. Então, a gente vê esse arranque aqui no primeiro versículo, com essa súplica confiante pela misericórdia de Deus, né? O versículo 2 segue na sequência: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aqui, a gente não tem como a gente não lembrar de Romanos 8, 28, né? Por mim tudo executa. Davi se submete à vontade de Deus. E a gente é convidado a pensar, né, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né?
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui não há aquela murmuração, mas a entender que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Então, a nossa vida é regada assim hoje. A gente está nessa conformidade e vendo, né? Oh, Pai, quero crer que isso aprove ao Senhor. E é isso, né? Que esse salmo, eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Estamos cobertos pela mão protetora de Deus. Né? Os acontecimentos, tudo isso está debaixo da soberania, da providência de Deus. Né? Então, isso nos ajuda a entender assim. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Ele. Trabalhar no sofrimento, na dor, isso vai nos aproximando mais de Deus, nós vamos sendo homens e mulheres mais quebrados, e Deus vai sendo glorificado, e nós vai criando em nós, e vai criando um coração manso, um coração humilde. Isso realmente glorifica a Deus. O Salmo 138, no versículo 8, ele tem essa... Olha só o Salmo 138, no versículo 8, o que diz é um salmo de Davi também. Ele diz assim, ó: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Olha aí, das tuas mãos. Então, ele era um condutor mesmo, né? Então, chegamos no final da parte primeira, que mostra a súplica confiante pela misericórdia de Deus. O versículo 3 também, nesse contexto da misericórdia, ele diz assim: ele dos céus, olha o versículo 3, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E a sua fidelidade. Olha só que coração é esse, né? Deus envia a misericórdia e a fidelidade mais poderosas do que qualquer outra força no universo. Ele envia, né? Mais do que qualquer força do universo, suas misericórdias e a sua fidelidade. Calvino comenta sobre esse versículo, dizendo assim: o livramento que Davi antecipava era inusitado e miraculoso. E, portanto, acrescenta que dependia inteiramente da misericórdia e da verdade de Deus, as quais ele representa aqui como as mãos, por assim dizer, pelas quais a assistência divina se estende a seu povo. É muito forte, porque você pedir a Deus que Ele envie o seu auxílio, alguém que tem noção do que Ele está pedindo e tem convicção de quem Deus é e o poder que está nas mãos de Deus, sabendo que Deus é poderoso para fazer isso, né? Então ele diz: dos céus envia, Senhor, auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Entrando agora na segunda parte, que é apenas o versículo 4, que ele fala sobre esses leões. Olha só: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. É interessante essa criatividade, essa dinâmica na mente de Davi, como ele faz essas assimilações, essas metáforas, que facilidade, né? Era um conhecedor do campo, da natureza, dos animais. Então ele faz essas comparações lindíssimas aqui, né? Porque você percebe que os leões eram numerosos no Antigo Oriente Próximo. Esse animal simbolizava, entre outras características, a força e a crueldade. Embora confiante em Deus, por auxílio, Davi se encontra em meio ao perigo. Ele caracteriza os seus inimigos como leões, perseguindo suas
presas, ardendo de desejo por destruí-lo. Olha só, já essa expressão usada por ele no Salmo 7, olha só já essa expressão no versículo 2 já usada, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então ele usa o Salmo 10, olha só o Salmo 10 também, do versículo 9 e 10 aí. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, o enleia. E o versículo 10. Abaixa-se e rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Existe essa... Em 1 Pedro, olha só em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, Pedro também, aqui ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Essa metáfora aqui, que Pedro usa, ela transmite, essa metáfora transmite a força e o poder destruidor do diabo, né? Como leão, rugindo a quem possa devorar. Diabo, vosso adversário, anda como derredor, como leão, que ruge procurando alguém para... Ele faz uma comparação, como leão, né? Calvino comenta, ele, uma vez mais, insiste sobre a crueldade dos seus inimigos. Ele insiste a Deus, né? Como uma súplica com vista a prevalecer com Deus para uma ação mais rápida. Quer dizer, traduzindo, quem sabe seria assim, Senhor, estão como leão, eu estou pronto a ser despedaçado, por favor, me ajuda, a situação está tão difícil, né? E também nós somos motivados a isso, momentos difíceis, nós fazemos esse clamor a Deus, Senhor, está tão difícil, por favor, sou teu filho, me dê graça para passar, né? Enfim, Davi estava pedindo esse auxílio. Ávidos para devorar os filhos dos homens, lanças flechas, são os dentes, espada afinhada a sua língua. A situação é realmente difícil, e esse clamor a Deus. Isso, irmãos, mais uma vez a gente insiste, porque as pessoas, nós somos também às vezes levados a isso, mas o mundo, aquele que não tem a vida de Cristo, não tem o Senhor, ele recorre às pessoas, à situação, às murmurações, né? Mas nós vemos aqui um modelo de alguém que Deus não isentou da situação, das aflições, das perseguições, das lutas, mas ele orava ao Senhor, ele buscava a Deus. Ele entregava nas mãos do Senhor, ele suplicava a Deus, ele abria seu coração, ele rasgava o coração, né? E a gente vê a caminhada desse homem. Nós somos convidados assim nesse século, na pós-modernidade, século 21, estamos aí também, né? Os dias são maus, e passando horas difíceis, muitos aqui, e Deus tem um propósito com tudo isso, mas requer nós estarmos orando. Isso é um exercício para a nossa alma. E com tudo isso, nós vamos nos aproximando mais de Deus. Deus não só é o nosso salvo, continua sendo o nosso Salvador, mas Ele vai sendo o nosso Senhor prático na nossa vida, porque nós vamos dependendo da graça, inteiramente da graça de Deus. Se não for a tua graça, Senhor, eu preciso de ti, sem ti nada posso fazer, me ajuda. E isso é um exercício de comunhão contínua, isso vai nascendo uma intimidade com Deus. Isso vai, o Espírito Santo nos leva a isso, é prazeroso, Deus quer isso, e a murmuração vai ficando de lado, porque nós vamos abrindo a situação, o fato, a evidência do fato. Muito bem, entrando na parte 3 agora, aliás, desculpem, a parte 5, né? E o versículo 5 vai falar de um refrão que exalta a Deus. Olha só, versículo 5,
versículo 5, diz assim: se exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. A gente vê assim como um poema aqui, uma coisa tão linda, né? Se exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória, né? Que brilhe mais e mais a tua glória. Davi não espera para louvar a Deus depois que este o livre, ainda em meio à sua dificuldade e confiante no amor divino, Davi glorifica a Deus. Isso eu me envergonho de ver esse versículo, essa situação, né, de ver essa convicção, esse amor que Davi tinha por Deus, uma situação tão terrível, tão difícil, mas ele exalta a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Então ele não espera o término, ele no meio da situação, ainda em meio às dificuldades, confiante no amor divino, Davi glorifica a Deus. O Salmo 108, ele é bem semelhante, Salmo 108, no versículo 5, olha o que diz o versículo 5, é um salmo de Davi também, então já é realmente já um coração já exercitado por isso, se exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra, olha o termo que ele usa, o mesmo, esplenda a tua glória, brilha a tua glória. Fascinante isso, fascinante. Por isso que Paulo fala que em tudo dai graças, né? Em tudo dai graça. Entrando agora na quarta parte, nós vamos cobrir o versículo 6 até o versículo 10, e vai falar do louvor ao Senhor, né? O versículo 6 começa assim, armaram rede aos meus passos. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Versículo 6. Quando fala dessa cova, a ilustração é a do inimigo como um caçador, aqui. É como um caçador que havia armado laços e armadilha para Davi. Olha o Salmo 35, versículo 8. Salmo 35, versículo 8. Salmo 35, versículo 8. Diz assim: venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Também um salmo de Davi. O tema aqui é o castigo dos adversários. Muito bem. Nesse versículo aqui, então, essa ilustração, né, de que o inimigo, como um caçador, que havia armado laças e armadilhas por Davi. Então ele expressa isso. Ele mostra: armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida, olha aí, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. O versículo 7, olha o versículo 7. Firme está o meu coração. É impressionante. Ó Deus, o meu coração está firme. De novo, um reforço aqui, uma redundância. Cantarei e entoarei louvor. Irmãos, Davi estava tão determinado a louvar a Deus que nada poderia desviá-lo da sua intenção e de oferecer os seus hinos de adoração. A repetição envolve a fonte da sua confiança em Deus. Essa repetição, o salmista espera confiantemente que Deus intervenha. É fascinante isso. Olha, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. A situação é terrível, mas essa é a atitude, essa é a reação, é a responsabilidade
né, o compromisso, né, ele é responsivo realmente à graça de Deus. E no versículo 8, nessa continuidade de louvar a Deus, ele diz assim, de louvor ao Senhor: desperta, ó minha alma. Preste atenção, ó, desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Aqui linda a expressão desse versículo. Sua alegria desperta antes do sol. Seu louvor e adoração a Deus despertaram o sol. Tão grande é a sua exultação. Fascinante isso. Não se esqueça, Saul está no seu encalço. A situação é difícil. Calvino comenta, neste ponto Davi expressa em termos poéticos, olha só, o ardor com que a sua alma se inspirara. Ele convoca a língua, o saltério e a harpa a preparar-se para a celebração do nome de Deus. Não se esqueça, Davi não estava na sua casa, no conforto, as coisas tudo certinho, tudo em ordem, a sua vida tudo ajeitadinha, tudo. Não, a situação era difícil. E ele se expressa assim. Nós somos desafiados, motivados. Versículo 9. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Aqui a gente vê, aqui nós vemos o Salmo 108, Salmo 108 no versículo 3, que diz, bem semelhante, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Esse versículo, nós podemos dizer, sem medo de errar, que Davi não limitara, ou Davi não estava limitando, ou não limitará o seu louvor e ações de graças públicas a uma audiência somente de Israel. Ele queria espalhar a glória de Deus a todo mundo, para que todas as nações e povos conheçam o Deus que salva. O Deus que salva. Ele tinha, quem sabe, se nós fôssemos pensar hoje, seria o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez na minha vida. Ninguém mais podia fazer. Deus chegou num dia tão especial que trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, nos tirou de um lugar onde ninguém podia tirar. Nós estávamos num lugar que não tinha acesso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, juntamente com Ele, e pela graça sois salvos. Quem sabe esse fascinante resgate, possa nos fascinar e nos reciclar cada dia mais, todos os dias da nossa vida. Lembremos que foi tão bom para nós, que nós queremos também espalhar para as pessoas que nós amamos. Enfim, você andando na rua, você vê uma pessoa com dificuldade, você olha e diz, Senhor, Tu fez na minha vida, faça naquela também, que Ele também é digno de misericórdia. Se não fosse a Tua graça, eu não sei onde eu estaria hoje. Então, essa alegria da salvação, de lembrar de onde Deus tirou. Ele também queria, quem sabe, espalhar isso, Deus que salva, o Deus, vocês não conhecem, Deus, o mundo está difícil, o mundo dias difíceis, mas nós temos um Deus que é soberano, que nos salva, e nós vamos um dia estar com Ele eternamente, sermos salvos da condenação, da ira de Deus, da ira vindoura de Deus, a morte vicária de Cristo ali naquela cruz, né?
nos salva. Então, esse é o desejo de um coração de alguém que ama o Senhor e sabe de onde Deus o tirou. Então, essa expressão, isso me fascina, motiva realmente a ter esse coração de gratidão a Deus, não só ficar aqui retido, mas poder compartilhar isso. Olha, existe um Deus. Está difícil, mas tem um Deus. Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da nossa vida. Ele veio para os pecadores. Então, quem sabe esse exercício aqui do versículo 9, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Versículo 10, olha o versículo 10, né? O versículo 10. Que diz de novo? Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. O Salmo 108, o versículo 4, esse Salmo 108, está nos acompanhando um pouco nessa manhã, mas olha o versículo 4, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia. Aqui o Salmo 108 é de Davi e o tema é Deus concede vitória ao seu povo. Versículo 4, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Para além das nuvens. Irmãos, não tem jeito nós lembrarmos de Lamentações, capítulo 3, no versículo 22, quando nos diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que nós não fomos consumidos? Por causa da misericórdia do Senhor. E ele continua, o salmista, o livro de Lamentações continua, porque as suas misericórdias não têm fim, elas não têm fim. Impressionante quando você vai comprar um produto hoje no mercado, você vê o que lá, né? Às vezes a esposa fala, presta atenção na data de validade. Você vai comprar um iogurte, alguma coisa, por favor, vê lá. Às vezes já é vencido, não vai fazer. Então tem a validade, é temporário. Mas a misericórdia do Senhor é sem validade. Ela não tem fim. E aqui ainda no versículo 23 de Lamentações, do capítulo 3, ele diz assim, renovam-se a cada manhã. E o que diz mais? Lembra? E ele fala assim, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. O que Davi diz aqui? Pois as misericórdias se elevam até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. É algo que nossa mente ainda não consegue captar tudo isso. Por isso que é pela fé. É nós lermos um texto como esse, nessa manhã. Entender tudo isso. Os próprios versículos falam por si mesmos. Olha o último versículo. Né? O último versículo, o tema do último versículo aí, que é um refrão que exalta a Deus, ele está ali com o versículo 5, ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Olha lá o versículo 5, você vê. Ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. É forte isso, 2 vezes. É uma expressão de gratidão mesmo. É um refrão, né? É um refrão. Davi, né, nós comentamos no versículo 5, de novo aqui, que Davi não espera para louvar a Deus. Depois que esse o livra, e ainda em meio à sua dificuldade, e confiante no amor divino, Davi glorifica a Deus. Irmãos, Deus é tão grande que nem os céus pode contê-lo. Onde está isso? Olha só, 1 Reis. Olha quem é que disse isso. 1 Reis, capítulo 8. Vamos ver quem foi. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu, dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Deus é tão grande que nem os céus podem contê-lo. Lembra qual foi essa aqui é uma oração. Oração de quem que é? De Salomão. Meus irmãos,
Chegamos aí ao término do capítulo 57 de Salmos. Nós podemos dizer, uma conclusão, trazendo hoje, aplicando nos nossos dias, nós podemos pensar um pouco juntamente, todos nós, depois desses 11 versículos. Davi de volta para Deus. Davi se volta para Deus por auxílio, perseguido por Saul, foge para salvar sua vida, se esconde em uma caverna para não ser descoberto. Ele pede confiantemente a Deus por um livramento. E nós vemos aqui o salmista clamar pelas misericórdias de Deus. Mas também a expressão, eu achei, a expressão de louvor pela benignidade divina. O que é isso? É o título do salmo. Louvor pela benignidade divina. E ele fez isso. Também essa expressão de louvor pela benignidade, pela bondade de Deus. Então somos motivados a continuar amando e conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Que amor é esse? De onde vem tudo isso? Então é nós vermos isso, é nós olharmos hoje Romanos, capítulo 5, pode nos ajudar. Capítulo 5 de Romanos, o texto nos diz assim, em versículo 6, diz assim, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Versículo 6, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas olha o versículo 8, mas Deus, olha aí, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, olha aqui, Cristo, mas prova que Deus nos ama. Aqui, o que aconteceu na cruz, né? Ele provou o seu amor. Eu amo, mas ele provou. Ele deu o seu filho ali naquela cruz, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. A morte substitutiva. Nós éramos para estar lá, mas Deus morreu por nós. E o versículo 9 diz assim, ó, logo muito mais agora, se isso foi bom, foi ótimo, foi excelente, agora logo muito mais agora. O que ele diz? Versículo 9, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, isso vai nos motivar. A tragédia da cruz, a morte vicária de Cristo, a justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós começarmos a cada dia mais, Senhor, me dê graça, eu quero continuar amando o Senhor e entender o que aconteceu na cruz. Isso vai sendo motivo, a cruz, ela nos transforma, ela é altamente transformadora. E vai fazer com que nós andemos de maneira tal que Deus vai sendo glorificado. É isso que nos vai fortalecendo nessa hora tão difícil. E ele diz assim, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por ele salvos da ira. No dia da justiça final, no dia onde for a condenação, a hora que for julgado, né? Deus nos salvou dessa ira. Porque ele diz assim, lá em Efésios, né? Lembra lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, ele fala, né? Paulo fala, éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. E hoje nós somos o quê? Filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, muito mais agora, ele diz aí, seremos salvos, porque sendo nós inimigos, somos, versículo 10,
Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós estávamos em guerra com Deus, mas somos justificados, e o fruto da justificação nos deu o primeiro benefício: paz com Deus. Nós somos reconciliados, nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Conversamos com Ele, abrimos nosso coração, pedimos socorro, agradecemos a Deus pelo que Ele é. Então, hoje, nesses dias, nós podemos pegar isso e olhar o salmista, Deus hoje também é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã, e para sempre, né? Então, que possamos aí estar meditando no que aconteceu ali naquela cruz, e ver que Deus já provou o seu próprio amor para conosco, de ter dado o seu Filho por nós, morrido ali naquela cruz, né? E que o Espírito Santo nos leva realmente a ter um coração de gratidão a Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós, e vivermos uma vida para a glória do Senhor, em santidade a cada dia mais, glorificando e honrando o Senhor aqui nesse mundo. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra. Te agradecemos pelo Salmo 57. Muito obrigado pelo nosso irmão Davi. E te agradecemos, muito obrigado pela Tua morte vicária ali naquela cruz. Fomos reconciliados contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. O Senhor demonstrou o Seu grande amor aqui naquela cruz, dando o Seu Filho amado. Nós te agradecemos como igreja, e obrigado pela Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Teu Espírito Santo, a Tua palavra, que o Teu Espírito continua trabalhando a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração a cada dia mais, para que sejamos salvos, Senhor, cada dia mais, de nós mesmos, do mundo, para que possamos ter uma comunhão cada dia mais contigo, uma intimidade contigo. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.